Olá, pessoal! A palavra vai dizer para a gente em Juízes que logo depois da morte de Josué, levantou-se uma outra geração que não conhecera o Senhor. O que será que aconteceu? Vamos falar de paternidade? Vamos embora, que hoje é dia de parola. Muito bom, minha gente. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal Os Paroleiros. Aqui, Decano, Oráculo e Mente Brilhante, mais uma vez reunidos para falar de um tema muito bacana, que é o tema de paternidade. Hoje estamos encerrando esse tema com o nosso quarto encontro, nossa quarta roda de parola. E antes da gente dar sequência, eu queria pedir uma coisa para você. Já assinou nosso canal? Curte esse vídeo, compartilha, nos ajuda a divulgar. Agora nós somos multiplataforma, estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify e também, claro, no YouTube. E aí, meninas, como é que vocês estão? Fala, jovens, tudo bem? Eu nunca sei quando falar aqui, cara. Eu fiquei esperando você falar. Principalmente vocês falam junto, depois vocês falam separado, é muito legal. Eu achei que tinha travado, Wilcílio. Então é o seguinte, a gente fez aqui a abertura da parola, falando então, citando Juízes 2, versículo 10, dizendo que então, depois da morte de Josué, levantou-se uma outra geração que não conhecerá o Senhor. Eu queria fazer uma ponte com um texto que está lá em Deuteronômio 6, que é um texto bastante conhecido dentro do livro de Deuteronômio, uma oração chamada Shamá. Shamá ou Shema, Paulinho? Tanto faz, porque o hebraico do Antigo Testamento ele não conhece vogais, né? Então, da forma que ele está escrito, depende da transliteração por convenção linguística. Então, chamar, Okay. Shema, a gente sabe que tem uma vogal aqui no meio que provavelmente seja um A ou um E, mas por convenção linguística, eu acho que o chamar acaba sendo mais comum. Então tá bom. Então vamos falar então o chamar. Então lá em Deuteronômio 6, a partir do versículo 5, nós vamos encontrar assim: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão como um frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Pois bem, aqui a gente tem um ordenamento, né, do Senhor, e a respeito da importância dos pais inculcarem nos filhos, trazendo a memória sobre tudo aquilo que Deus fez, como é que Deus tirou aquele povo do Egito, enfim. A responsabilidade do pai era colocar dentro do filho, no coração e na mente do filho, aquilo que Deus era, aquilo que Deus significava, e falar a respeito do poder de Deus. Porém, a gente percebe, então, em Juízes 2, que uma geração se levantou que não conhecera, o que nos mostra claramente que houve uma ausência aqui de paternidade. Pais não se levantaram e não obedeceram a esse mandamento de Deus. E aí a gente tem, dentro do livro de Juízes inteiro, esses períodos cíclicos, né? Então o povo começa a adorar outros deuses, cai em escravidão, Deus levanta um juiz, resgata o povo, e o povo novamente cai em adoração, em escravidão e por assim vai. Foram vários ciclos dentro do livro de Juízes, o que nos mostra que havia, dentro daquela geração e nas gerações seguintes, uma falha de identidade. Né? O povo se perdeu a sua identidade, perdeu a sua essência, perdeu o seu propósito. Vocês se recordam que nós falamos na semana passada sobre os 3 P's, que são os papéis do pai? Proteção, provisão e propósito. Nós investimos uma parola inteira para falar a respeito de propósito. Você pode acompanhar aqui, ó, nesse card que nós vamos colocar aqui em cima, a parola da semana passada, falando sobre propósito. Então, gente, aonde há ausência de paternidade, há ausência principalmente de propósito e, consequentemente, há ausência de identidade. Então, a gente pode entender que a orfandade é uma ausência de identidade. Meninos, que outras lições que a gente pode tirar a respeito da orfandade para a gente falar?
Arthur, Quem quer começar? Depois que você me tolheu da última vez, eu vou deixar o Paulinho, porque depois você fala que eu desvio o assunto. Pessoal, não perca, no nosso próximo mês nós falaremos sobre cura. Sim, como perdoar as pessoas. Perdão. Exatamente. Quantas vezes você... Perdoe o amiguinho. Perdoe seu amiguinho. Não perca. Impercável. Vocês perceberam que hoje nós estamos vestidos de cores primárias ou de Power Rangers, o que você preferir. Só. Mas voltando, ao vivo e a cores, né? Para você que nos acompanha pelo Spotify, saiba que nós estamos ao vivo e a cores no YouTube. Mas você falou de juízes, Arthur, eu lembrei de algo que, para quem é discípulo nosso aqui na Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, não vai ficar muito estranho isso que eu vou dizer. Aliás, essa não vai ser uma fala nova, né? Mas eu costumo falar bastante acerca do ciclo vicioso de Juízes 2, 18 e 19. Né? O que Juízes 2, 18 e 19 diz? Estamos no comecinho do livro de Juízes e a palavra diz: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor estava com os juízes e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porque o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os afligiam e oprimiam. Mas quando o juiz morria, eles voltavam a viver como antes e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas e nem a sua obstinação. Né? Então, o que acontece? A condição da nação de Israel, quando não tinha essa referência à frente, era sempre uma condição de uma queda maior do que a queda anterior. Né? Então, sempre o tombo ele era mais profundo. E nós estamos falando de 14 juízes. Então, nós estamos falando de um nível gradativo de descoberta do ambiente da perda total de propósitos. E os juízes, eles de fato, eles se levantavam em uma posição importante que a gente pode comparar à posição de paternidade. Olha só, no capítulo 5 a gente tem o relato de Débora. E a palavra diz que a própria Débora disse: eu me levantei como mãe de Israel. Ela não se coloca como simplesmente a mulher que iria julgar Israel a partir das leis estabelecidas pelo Senhor. Mas ela diz: eu vou executar um ministério maternal. Né? Ela se posiciona desta forma. Então isso dá para a gente entender, ou dá para a gente transferir, né, como uma responsabilidade, como uma visão em referência a todos os demais juízes. Eles se levantavam com esse ministério, com essa missão, com essa responsabilidade de estar à frente do povo, alinhando o povo a um propósito, né, estabelecendo o povo num propósito, né, que é o P principal dos 3 P's da responsabilidade do pai, né? Então os juízes eles alinhavam o povo no propósito ou realinhavam o povo, mas quando essa referência era perdida, também era perdido todo o senso de propósito do povo, sendo necessário o juiz seguinte resgatar esse senso e trazer o povo para uma condição de alinhamento com o Senhor novamente. Porque o Senhor suscitava o juiz, o Senhor plantava o juiz. Né? Então, eu acho que da forma que você abriu, Arthur, você falou uma fala que me arrepiou aqui, né? Quando você fala acerca da identidade. Perde-se a identidade quando perde-se a dimensão da necessidade da paternidade à nossa vida. Eu sei que o Paulinho ele não tolera, ele é intolerável com relação a certas versões da Bíblia. Lá vem. Mas eu gosto da versão A Mensagem, quando ele fala do texto de Romanos, que por conta do pecado, tudo que aconteceu, a geração ela perdeu. A versão A Mensagem fala assim, que as pessoas perderam a referência em razão do pecado. Então ele começa a falar o seguinte: então por conta do pecado,
né? Na versão Almeida, ele fala assim, então, os homens, Deus lançou-os aos seus apetites, aos seus desejos, à sua concupiscência, né? Mas na versão A Mensagem, fala assim, e eles perderam a referência. Nós falamos na última parola, nós falamos sobre, a respeito de sociedade líquida, nós falamos sobre um povo de cristal, né, que o Paulinho mencionou, e quando nós falamos a respeito de sociedade líquida, nós estamos falando exatamente de uma geração que está perdendo a referência. E quando nós falamos sobre perder a referência, gostei do texto que o Arthur ele abriu a nossa parola de hoje, porque de fato e de verdade, quando você vai estudar o povo de Juízes, né, essa montanha russa, que ora eles estão lá em cima, ora eles estão lá embaixo e tudo mais, tudo porque se deixou de cumprir um princípio e um propósito. Eu lembro quando nós falamos das nossas primeiras parolas, nós falamos sobre discipulado, né? A salvação é de graça, mas o discipulado custa. Então, quando nós vamos falar, essa é uma frase de Billy Graham, quando nós vamos falar a respeito de inculcar, quando nós estamos falando de inculcar, nós estamos falando de um princípio que eu vou bater até dizer chega essa palavra na tua cabeça, no teu coração, até que ela entre, né? E aí, eu não posso deixar de lado um texto conhecidíssimo, que diz lá em Provérbios 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar. Ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós já falamos sobre isso a respeito de ensinar, e a palavra ensinar aqui no original, ela tem um contexto tão pesado que se nós tivéssemos, de fato e de verdade, a consciência disso, nós saberíamos da necessidade, do dever de inculcar aquilo que Deus ele fez e faz. A palavra aqui é shanak, e significa treinar, instruir, é num caráter militar. Ou seja, você imagina num quartel, você leva os teus recos, né? Então, eu acabei de me alistar, eu entrei lá, eu tenho 17 anos, não sei nada da vida, e aí vem aquele general, aquele coronel, aquele capitão e fala, agora nós vamos colocar princípios e valores que regram, né, as nossas forças armadas aqui. Lá em Daniel, capítulo 11, verso 32, diz que aquele que conhece o seu Deus, ele é forte, e ele é corajoso, e ele faz proezas. Quando nós não temos a referência, quando nós perdemos essa referência, nós começamos a olhar para um lado onde a sociedade ela é líquida, nós vamos olhar para uma geração que ela é de cristal, porque essa geração, ela anela, ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Agora, olha como isso é delicado, como isso é complicado, porque nós falamos da última vez, na nossa última parola, e aí, se eu escapar a marcha aqui, vocês me corrijam, que nós falamos assim, se eu não tenho uma paternidade muito bem definida, eu tenho um problema de identidade desses filhos. E a identidade desses filhos não bem estruturada, eu começo a ver aberrações. Vamos lembrar o porquê que Deus ele fala a respeito de inculcar na cabeça dos filhos isso? O povo ficou trocentos anos no Egito, perderam a referência de quem era Deus. Perderam a referência. Então, como eles perdem a referência, Deus, então, ele vem introduzir as leis. Então, a pessoa fala assim, poxa, mas a lei, ela era pesada. A lei, lá em Gálatas, vai dizer que ela era como um aio, ela era como um tutor. Ela seguia para dizer, olha, vocês têm que caminhar por aqui. Quando o homem ele está no Egito, ele precisava ter uma trilha, precisava ter um aio, precisava ter um guia para aquilo. Então, vamos restaurar os princípios e valores que o homem perdeu dentro do Egito. Vamos trazer para o dia de hoje? Então, eu, como sacerdote do meu lar, eu tenho a obrigação de inculcar na cabeça do meu filho. Eu lembro quando eu me converti, que eu amava as sextas-feiras.
porque a gente se reunia na casa do Arthur, se reunia na casa do Paulinho, se reunia na casa da Lute, a gente se reunia nas casas, fazia vigília, nós anelávamos pelo batismo com o Espírito Santo, nós buscávamos de forma muito ferrenha, e The White Moon fala algo. Subia um monte lá no Guaraú, tinha que fazer um rally. Exatamente. E por quê? Porque algo foi inculcado. Então, quem hoje está inculcando na cabeça dessa geração os princípios e valores para que a gente tenha uma identidade restaurada? O povo sai do Egito, Deus se preocupa em restaurar uma identidade. Chama Moisés. Primeiro ele restaura a identidade de Moisés, agora ele levanta esse homem para restaurar a identidade de um povo. Então, nós precisamos entender por que Deus fala para inculcar. Porque nós precisamos restaurar uma identidade. Então, será que hoje nós não temos que restaurar também uma identidade? Agora, olha só, quando você fala... Vamos retomar tudo, porque eu quero trazer uma nova definição da palavra Shanak, do ensina a criança, o ensina, que tem no meu dicionário aqui, que eu acho que complementa tudo aquilo que você falou. A gente falou de sociedade líquida semana passada, dessa geração de cristal. Aí você trouxe Romanos, capítulo 1 aqui, né? A própria história da nação de Israel, quando sai desse ambiente que é o trilho, que é a lei, e substitui a lei pelas suas próprias vontades, substitui Deus por outros deuses. A questão da perda de referência, e isso tem que ficar muito claro para quem tem acompanhado os paroleiros, a questão da perda de referência, ela não é apenas vinculada ao fato das pessoas afastarem-se do mandamento de Deus, mas de substituí-los. Substituí-los. Pai, mãe, que deixa o filho dar uma voltinha para descobrir o mundo, cuidado. Cuidado, princípios são insubstituíveis. Uma vez que um pai, uma mãe, agora eu estou falando do pai sanguíneo mesmo, uma vez que um pai, uma mãe permite que o seu filho conheça outros princípios, ele está deliberadamente permitindo que o seu filho substitua os princípios lançados pela palavra, né, o trabalho que o pai teve, que a mãe teve, em implantar no seu filho, na sua filha, a palavra. O próprio pai e a mãe destrói isso, permitindo que o filho dê uma voltinha para conhecer o mundo e ver que o mundo não é tão legal. O menino vai gostar do mundo. Vai gostar, porque o mundo é atraente. Aí sabe o que acontece? Ensina a criança no caminho que deve andar, a palavra ensina, Shanak, que o Wilson bem trouxe, bem lembrou, no meu dicionário aqui, Will, ela tem a seguinte definição, uma definição um pouco mais longa, além do adestrar, do treinar, nessa perspectiva militar, sem dar escolhas. Ela traz assim, ó, estreita o caminho de tal forma que não haja mais possibilidade do sujeito tentar traçar um atalho. O estreitar mesmo, colocar no gargalo, a parte fina do funil. Aí sabe o que o Senhor me trouxe aqui à mente? Jesus Cristo falando que existe uma porta estreita, que poucos acertam com ela, e existe uma porta larga, e muitos, ao errar o caminho, vão para lá. Né? Qual é a porta estreita? É a porta do Shanak. É a porta do adestramento, é a porta da disciplina da fé. Enquanto a porta da indisciplina, ela é larga, atraente, deliciosa, chamativa, carnavalesca e tudo mais. Mas essa definição eu gostaria de trazer. E a grande denúncia de Romanos, capítulo 1, que o Wilson trouxe, é justamente essa, da substituição. Substituição de princípios. Olha o perigo. E aí eu gosto de um negócio que o pastor Janduí fala, ele fala assim, que duas coisas ele fala. Primeiro, que princípios são inegociáveis. Então, você não pode tomar decisões por preferência ou predileção, mas por princípios. Sim. Primeira. E a segunda coisa, ele falou algo que ele falou recentemente, também muito interessante, que ele fala assim, cuidado para você não estar vivendo no limite da vontade de Deus.
E aí ficou aquela interrogação, por quê? Imagina que você está à beira de... Lembra do Papaléguas e do Coiote? O Papaléguas chegava lá na frente, aí na hora que ele chega ali, bem na beira do abismo, ele fala, se eu der mais um passo, eu caio. Isso é viver no limite da vontade de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, viver no centro da vontade é algo bem diferente. E você falou algo tremendo aí, Paulinho, que... O centro é longe da margem, né? O centro é longe da margem. Exatamente. E você falou algo aí que, na hora que você falou, veio algo no meu coração, que é assim, eu sou responsável, não é a escola dominical, não é o pastor, não é o tio da igreja da criança, não é, por ensinar e levar o filho à salvação. Por quê? Você falou algo sobre ser restrito. E eu me lembrei quando, na época que eu me alistei, eu não servi, mas eu lembro que na minha turma tinha uma galera que falava assim, rapaz, eu fui preso esse final de semana. E aí a gente perguntava, por que foi preso? Ele falou, porque eu desobedeci. Então, quando você fala sobre restrito, sobre funil, não dá para você ser um desertor. Isso é forte, cara. Ensina a criança no caminho que deve andar para que ela não seja uma desertora. Olha. E não é no caminho que ela pode andar ou que ela pode escolher. É no caminho que ele deve andar. Né? Esse princípio que a gente está colocando aqui no âmbito da paternidade física, sanguínea, é um princípio que precisa ser levado para a paternidade espiritual. Os princípios são os mesmos, né? Deixa eu pontuar uma coisa com vocês. Estávamos falando aqui a respeito da paternidade, da orfandade. Uma das coisas que mais me chama a atenção, e agora eu falando como pai, né? O Paulinho vai me ajudar com isso. Eu tenho a seguinte coisa no coração, Paulinho. Eu quero desenvolver o meu filho até o ponto de eu ser desnecessário. Quanto mais o filho vai crescendo, quanto mais o filho vai amadurecendo, menos a minha autoridade ela é necessária. A minha autoridade ela vai, eu vou me retirando porque ele já chegou num nível de amadurecimento que ele já saiu do estágio filhinho para se tornar um pai. Porém, olha que coisa interessante. Quando você está falando de orfandade, o espírito de orfandade ele é responsável por um sentimento no coração que ele é muito sério, que é o espírito de orgulho. Então, eu vou pegar aqui a passagem lá do começo da Bíblia, lá em Gênesis, e aí vocês vão falar assim, vamos falar sobre a respeito do pecado de Adão. Né? Adão pecou porque ele desobedeceu? Sim. Adão pecou porque ele comeu a fruta? Sim. Isso é um fato. Mas o que mais me chama a atenção é que o maior pecado de Adão foi desejar não caminhar mais com Deus. Algo que ele fazia todos os dias, a Bíblia fala que todo dia, na viração do dia, o Senhor descia ao jardim e caminhava com Adão. Então a serpente vem e fala assim, olha, você pode ser como Deus, ou seja, você não precisa mais dele. E se tem uma coisa, que quando o orgulho entra no coração, a gente se torna aí eu vou usar uma expressão que a gente usa no ponto de vista do pai, mas agora eu vou usar no ponto de vista do filho. A gente se torna um órfão de pai vivo. Né? Eu me coloco numa condição de orfandade. Por quê? Eu estou dizendo a seguinte coisa, a presença do meu pai já não é mais necessária. Eu já me acho autossuficiente, eu já sou maduro, eu não dependo de nada e nem de ninguém, não dependo nem do meu pai. Então, se tem uma coisa que a orfandade, o espírito de orfandade provoca na vida das pessoas, é um sentimento de orgulho. E isso é algo também que a gente tem que levar no coração. Como a gente tem visto gente orgulhosa, gente autossuficiente, gente que... e aí, Paulinho, você vai poder me ajudar aqui, talvez no seu discipulado aí, né, nas suas caminhadas. Quantos filhos na fé a gente vê caindo do precipício e está com as mãos amarradas porque ele simplesmente não procura a tua ajuda?
Porque ele simplesmente fala assim, eu não preciso da ajuda de um pastor, não preciso de ajuda de um líder, eu consigo me virar sozinho. Quando você coloca no seu coração, eu consigo me virar sozinho, automaticamente há um orgulho no seu coração e você se torna um órfão de pai vivo. Você se coloca na condição de órfão. Você está anulando a cobertura de uma paternidade sobre a sua vida, a responsabilidade de uma paternidade sobre a sua vida. Quando você estava falando isso, me veio isso muito forte no coração, sabe? A autonomia fez do filho um pródigo, né? Foi a autonomia que fez dele um Exato. afastado da sua casa, né? Justamente esse sentimento. Eu posso administrar a minha parte, estando o meu pai ainda aqui, estando meu pai disponível para cuidar daquilo que é meu, para investir na minha vida, para me colocar no meu lugar, para me ensinar. Quer dizer, o pródigo se coloca nessa posição de orfandade, tendo ele um pai vivo. Agora, alguém pode dizer assim, mas o filho pródigo é uma parábola. Tudo bem, vamos pegar um exemplo prático, né? Eu gosto muito da passagem de 2 Reis, capítulo 5, né? Quando Naamã acabou de ser curado da sua lepra, Naamã Certo. oferece uma grande quantidade de valores para o profeta Eliseu disse que não queria. E Eliseu estava investindo fortemente num sujeitinho chamado Geazi. Geazi, da escola de profetas que Eliseu tinha, que aparece no capítulo 6 de Eliseu, de 2 Reis, aparece a escola de profetas, os discípulos de profetas de Eliseu, ou os talmidins, o termo que a gente usou na semana passada, né? Esses caras, a escola de profetas de Eliseu era um negócio grande, devia ter muita gente, porque logo no capítulo 6 o problema é um problema de crescimento, né? Certo. A queixa dos discípulos de profetas do capítulo 6 de 2 Reis é o lugar em que estamos nos reunindo se tornou pequeno. Permita que a gente desça no rio, corte lenha para a gente fazer um puxadinho aqui, aumentar a escola para que a gente possa continuar, né, tendo o nosso ambiente de reunião, de aprendizado e tudo mais. Agora, o cara que era a linha de frente, né, o aluno predileto, o primeiro da classe, que era o Geazi, esse cara acaba se tornando herdeiro de uma sentença por conta de um equívoco no capítulo 5, né? O Naamã, ele oferece uma certa quantidade de tesouros para Eliseu diz que não queria, o Geazi cresce os olhos naquilo tudo, e depois sai correndo atrás de Naamã e fala, o patrão mudou de ideia, o patrão pensou bem, tá vindo uns missionários aí não sei de onde, né? E pensando bem, ele quer reverter esse monte de recursos que você prometeu em oferta missionária. E o Naamã, ele já tinha disponibilizado tudo aquilo no seu coração, permite que vá. E quando o Geazi vem chegando, né, depois de fazer essa bobagem, o Eliseu então libera sobre ele uma palavra de sentença, né? Geazi era o primeiro da classe. Era o cara que sabia que havia visto grandezas, havia visto grandiosidades da parte do Senhor, né? E no final das contas, esse menino sai da posição de valores que o pai o havia transmitido, renuncia a essa posição de valores e automaticamente se coloca em uma condição de orfandade. Porque o que acontece? O Geazi, ele é acometido de lepra. A lepra, conforme a palavra do Senhor agora não sei se Números ou Levítico, acho que Levítico, conforme a palavra do Senhor, existe uma lei falando que o leproso é imundo. Se é imundo, é banido do convívio, vai morar fora da cidade. Isolado, saiu da escola de profetas, perdeu a filiação. Agora ele é isolado, né? O cara que antes era o candidato a ser o sucessor de Eliseu, e aí eu te pergunto, quem é o sucessor de Eliseu? E fala uma coisa, hein? A gente pode ouvir outro dia uma ministração, porque se Eliseu recebeu a porção dobrada, quanto que Geazi não iria receber? Puxa vida, é mesmo.
Olha o que esse cara perdeu. Ele perdeu, porque ele, talvez, a Bíblia não fala isso, a Bíblia não narra, mas se Eliseu recebeu a porção dobrada, muito provavelmente ele receberia uma porção em 4 vezes. Ele seria alguém assim que você fala, rapaz, olha... E terminou como? E terminou como? Por causa da orfandade. Exatamente, né? Isso é importante. E aí, gosto de um texto de Números que diz assim, que um dia o pecado te encontra. Então, você tem que tomar cuidado. Vou fazer uma referência a um meme, né? Um meme que rola na internet. Pedro andou com Jesus e teve arrependimento. Judas também andou com Jesus e não se arrependeu. Então, o problema não é com quem você anda, mas é o caráter, né? Exato. Então, isso não está na Bíblia, né? Isso é um meme para a gente tomar cuidado, né? Porque semana retrasada eu ouvi uma pessoa dizendo assim, porque como está escrito na Bíblia, ajuda e eu te ajudarei. Então... mas isso é muito importante, né? A gente falar sobre identidade, falar sobre essa questão, até porque tem aquele texto famoso que nós citamos na última parola, quando Felipe se chega diante de Jesus, Jesus faz todo aquele discurso bonito, tal, e aí Felipe, que eu acho que ele estava na mesma unção de Pedro, quando Pedro dava aquelas escapadas de marcha, aí Felipe vira e fala assim, Jesus, que lindo. Tive uma ideia brilhante. Mostra-nos o Pai. E aí, nesse exato momento, Jesus olha para ele, pensa e fala, rapaz, você andou comigo esse tempo todo e ainda você não entendeu que eu e o Pai somos um, que aquilo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer, aquilo que eu falo é porque eu vejo o Pai falar. Como que você olha para mim e vem falar, mostra-nos o Pai? É um negócio fora do comum, né? Então, ou seja, não necessariamente nós estamos aí focado numa questão de... gosto do texto que o Arthur ele comentou com a gente anteriormente, que eu acho que ele vai citar aí, que é a respeito de Colossenses, quando ele vai falar sobre a questão que nós não estamos mais no império das trevas, mas fomos transformados para o reino do seu Filho de amor. Então, ou seja, quando o Felipe ele chega e fala uma pataquada dessa, numa inspiração, numa unção pedriânica, cefânica, Jesus olha para ele e fala, rapaz, você não entendeu nada até agora, e olha que eu estou há 3 dias de ser pendurado na cruz, mas ainda bem que eu vou ao Pai e virá aquele que lhe ensinará todas as coisas. Essa passagem, só para a gente dar o endereço certinho, é João 14, 8. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso já nos basta. Eu estava dizendo nessa passagem que na casa de meu pai há muitas moradas, né? Senão não teria dito. E falou, então, o Tomé fala, então, qual é o caminho? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a passagem que o Wilsinho está citando aqui. É nitidamente, claramente, assim, o não reconhecimento da presença do pai. Tem gente que se coloca na condição de órfão, mesmo tendo pai, cara. E nesse caso de Filipe, ele fez questão de fazer isso na presença de Jesus. O cara é muito cabra macho, né? Era a chance de ficar quieto que ele perdeu. Por isso que ele estava inspirado por Pedro nesse momento. Porque Pedro era o cara que não perdia as chances de passar uma vergonha, não Filipe. Né? Filipe até então era um ilustre desconhecido. Aí, no determinado momento, Jesus falou, gente, chegou a hora, vou partir. O Filipe falou, agora eu tenho que marcar a minha... Eu tenho que botar meu nome na Bíblia agora. Não, olha, eu acho que nesse momento, Pedro dá aquela cutucada e fala, eu já escapei a marcha várias vezes. Sai que é tua. Eu fui repreendido aqui falando, Satanás, sai para fora. Eu já não tenho mais para falar. Ô, Felipe, quebra essa para mim. Eu acho que foi isso. Agora, brincadeiras à parte... Depois a gente podia fazer um quiz. Hein? Depois a gente podia fazer um quiz para ver dos nossos, quem está acompanhando a gente, quem é que acha uma próxima fala de Felipe na Bíblia. Eu tenho a sensação que ele não fala mais nada
dali para frente. Não então, quem não achar confundam. a próxima fala de Filipe, põe para a gente nos comentários aí. E não confunda o Filipe apóstolo com o Filipe de Atos 6. Com o Filipe de Atos 6. Né? Porque o cara que nós vamos ver funcionando bonito é o Filipe de Atos 6. Esse Filipe, ele fala, bom, agora é minha hora de emplacar, né? E vou botar meu nome na história. Jesus, agora eu se consagro. Agora eu se consagro. E ele escapa tanto na marcha que ele vira uma parola. Olha que absurdo. Agora, olha só. Brincadeiras à parte, qual foi a grande falha de Filipe? Né? Exatamente a mesma de Geazi, exatamente a mesma. Qual foi o outro exemplo que a gente usou? O pródigo, né? Exatamente a mesma, que foi não reconhecer como suficiente o ensino do pai. De alguma forma, ignorar o ensino do pai, ignorar a presença do pai, ignorar os valores transmitidos pelo pai. Poxa, quantas vezes, e Jesus, a fala de decepção de Jesus após essa fala de Filipe, evidencia isso. Filipe, você está andando comigo faz tempo, né? Então não Jesus, ele se vê em uma condição de surpresa, né? E aqui eu posso falar que Jesus estava surpreso, porque Jesus, nesse momento, ele não estava lendo mente de ninguém. Paulo fala que ele se esvaziou, né? Não usurpou do fato de ser igual a Deus enquanto estava aqui na Terra. Então, naquele momento, nós estamos falando de um Jesus com as possibilidades humanas. E Jesus olha para Filipe e se entristece de uma forma absurda, né? Por quê? Porque o Pai já estava revelado em Cristo há muito tempo. E isso não era difícil de enxergar para outros apóstolos que estavam mais antenados, ou melhor posicionados, vamos colocar assim. Porque o Filipe ele se arrancou da posição de filiação a partir do momento que ele fala isso. O mesmo erro dos demais, ignorar a presença, os valores, os princípios, os ensinos do Pai. Sem dúvida. A gente se pegou umas passagens aqui de filhos que se colocam na condição de órfão, né? Mas a Bíblia também relata algumas pessoas, né, alguns personagens bíblicos que foram colocados numa condição de orfandade por causa da falta de paternidade, efetivamente. Então, colocamos aqui uma nota na posição do filho, mas vamos também colocar uma nota aqui na posição do pai. Acho que também é importante da gente falar a respeito do papel do pai. Antes da gente começar aqui a nossa gravação, a gente citou alguns personagens bíblicos, e aí eu quero deixar o Ilcinho discorrer, Paulinho, vamos deixar o homem falar a respeito de Absalão, né? E como a ausência de Davi como pai, né, dentro da questão do propósito, aqui a gente não está desmerecendo quem foi Davi. Davi continua sendo o homem segundo o coração de Deus, continua sendo rei, continua sendo sacerdote, continua sendo, enfim, tudo aquilo que a Bíblia diz que ele é. Porém, a gente é muito tranquilo em afirmar que Davi, como pai, teve muitas falhas. Né? Então, o legal da Bíblia é que ele não esconde as falhas das pessoas. Por isso que ela é tão especial, né? Poderia ser mostrar só um mundo perfeito, nas pessoas só acertam. Não. A Bíblia também mostra os erros. Will, fala um pouquinho da experiência de Davi com o Absalão. Cara, inunde-nos com sua sabedoria, mente brilhante. Ilumine-os. Eu me lembrei agora de uma pregação do pastor Alcemar, quando ele fala Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Hein, Paulinho? Essa daí foi forte, hein? Essa daí você tem que marcar na hora que você... Não, essa aí você tem que marcá-lo no Instagram depois. Eu abri a escola dominical de domingo agora usando esse texto. E me lembrei dessa pregação. Ó, o que foi aquilo? 2006, 2005? Foi para Lins, né? Quando a gente foi para Lins, né? 2006. Então. Cara, um grande exemplo para mim de uma falha na paternidade era o próprio Davi, né? Davi,
era um profeta, um sacerdote, um tangedor, um romancista, tanto que ele escreve tantos salmos, uma pessoa extremamente almática, né, uma pessoa extremamente voltada para os seus sentimentos, e ele falha na educação dos seus filhos. E quando Tamar, ela sofre um abuso por parte do seu meio-irmão, ao invés de Davi ele se posicionar como pai, que deveria exercer sim, ele simplesmente na sua posição, ele se vitimiza ainda mais. Se você parar para ler toda a trajetória dessa história, ele se vitimiza, ele se esconde e fala, não quero mais ver o meu filho, leve-o para longe. E ele começa, então, a deixar de exercer o papel de pai, o papel de sacerdote, que ali ele deveria, sim, ter trazido para perto, exortado, trazido para uma correção, segundo o que a lei determinava, né? Sim. E aí, se a gente for ver o que a lei determinava, a bem da verdade é que Absalão tinha que ser apedrejado, tinha que ser morto. É isso que tinha que acontecer. Então, você vê que uma educação falha, porque houve um princípio de negligência, nós começamos falando aqui a respeito de utilizar de preferências, e o Arthur falou algo muito interessante aqui, porque o filho que participa de uma condição anárquica, de uma condição independência, o que está muito na moda da gente ouvir falar sobre o espírito de independência, né? Podemos falar que Absalão, ele adotou esse princípio. E por que que isso acontece? Diz a palavra que ele era uma pessoa de estatura, os cabelos muito lindos, maravilhosos, tal, onde as pessoas estavam olhando para ele, mas o que tinha acontecido com o seu coração? A falha na educação dentro do seu lar fez com que ele, na negligência do seu pai, adotasse uma postura que deveria ser exercida pelo próprio Davi, porque aí ele arma uma situação, ele arma uma circunstância para que ele venha contra aquele que deflorou a sua irmã. E nesse exato momento, vem uma tristeza no coração de novo de Davi, e Davi fala assim, mande-o embora daqui. E aí a gente sabe que Absalão começa então a adotar, pelo orgulho, pela sua rejeição, pela negligência do seu pai, ele começa a roubar o coração das pessoas. Então, sim, veja, olha como uma fagulha, uma coisa tão pequenininha, né, aconteceu dentro do lar, porque houve uma negligência na educação, no inculcar, nos princípios espirituais da palavra. Ali, Davi, ele peca, e ele faz com que seus filhos pequem. Volto naquele texto, gostei da forma como o Paulinho colocou, da parte do ensina a criança. O ensinar, você tem um caminho que afunila, ele não tem volta, porque o evangelho não aceita desertores. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos uma falha no caráter de Davi. Veja quando nós olhamos exatamente para aquilo que aconteceu dentro do lar. A gente começa a observar hoje a perda de referência dentro dos lares. Pais que estão negociando valores, pais que estão negociando princípios, pais que estão atuantes, como Davi atuou, que ao invés de exercer e chamar para perto, estão dando o seu PlayStation. Nada contra dar um PlayStation, mas ao invés de ele adotar um princípio de proximidade, sabe? Gostei do testemunho que o Paulinho deu na última parola, quando ele falou que as costas dele estavam completamente doídas, toda destruída, porque ele simplesmente foi acampar com o seu filho. O grande problema é que hoje os filhos dessa geração cristal, os filhos dessa geração de uma sociedade líquida, é que falta pais que durmam dentro da barraca com o filho, que se dispõem a se gastar e se deixar gastar pelos seus filhos, que viram e falam assim, pai, eu quero falar contigo,
E esse pai, ele se inclina e ele ouve. Ele não fala assim, filho, vai embora que eu estou cansado. Filho, saia daqui que eu não quero falar contigo agora. Filho, você não está vendo que o meu dia foi assim? Porque quando Jesus ele faz a oração sacerdotal, ele faz a seguinte oração: Pai, eu faço essa oração. Eu sei que o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve. Porque é um princípio de paternidade. Quando Lázaro ressuscita, Jesus ele fala o quê? Pai, eu estou fazendo essa oração, estou fazendo tudo isso, não porque eu duvido, né? Isso é na versão revista atualizada por mim, tá? Não que eu duvidaria. Mas para a galera saber. Para a galera saber. Porque, ó, de qualquer forma, eu sei que quando eu oro, o Senhor está inclinado para mim. Ou seja, o Senhor é meu pai. E quando eu, como filho, falo, o Senhor se inclina para mim. Os teus ouvidos Se o pai não tiver a predisposição de ouvir o filho, quem vai ouvir? Só que aí que está o ponto. Deus sempre está com os ouvidos inclinados aos seus filhos. Agora, deixa eu só fazer uma observação sobre Davi, e o que eu lembrei aqui enquanto você falava. Olha só, o equívoco de Davi começa dentro de casa. E mais tarde, por falta de ação de Davi dentro de casa, esse equívoco se torna público. Porque, como você lembrou, Absalão começa a ganhar o coração do povo, está lá em 2 Samuel capítulo 15, né, e seguintes, até o 18, quando Absalão morre. Absalão começa a ganhar o coração do povo justamente para passar uma rasteira maior em Davi e usurpar o trono de Davi. E arrancar o trono de Davi. E aí Davi tem uma segunda pisada de bola, porque o primeiro pecado de Absalão já era pecado de morte. O segundo pecado, nós temos um rei responsável pela segurança nacional sentado no trono, e um usurpador está se levantando para tomar o trono desse rei. Qual a posição do rei? Eliminar. O que Davi faz? Levanta do trono e vai embora. Pegue quem quiser. Pegue quem quiser. E o Davi, que não toma o posicionamento de cortar o pecado de Absalão na raiz, agora ele teria que cortar o pecado na carne, né? Ele teria, pela usurpação do capítulo 15, ele teria que mandar os seus exércitos abaterem Absalão. Ele não faz isso. O que acontece? A caça vira caçador. E o Absalão, então, sai no encalço de Davi para matar Davi. E no meio do caminho, né, eu fiz um estudo na classe de jovens. A gente ficou, acho que, uns 6 meses entre 2 Samuel 15 até o 18. Né? Isso há uns 2 anos atrás, na escola dominical. Pensando e falando acerca de lealdade. Né? O quanto custou Davi ser negligente na sua posição paterna, no micro. Isso custou o macro. Isso botou a segurança de uma nação em risco. Olha a proporção, né, que um descuido na paternidade pode gerar. Né? O Arthur lembrou bem. Até agora a gente estava falando da bobagem que o filho pode fazer de não posicionar-se como filho. Mas há um perigo também do pai não posicionar-se como pai. Não, e foi tão grave. E foi tão grave isso que Davi fez, que isso custa muito para Israel. Isso custa muito para o povo de Deus. Então veja que uma negligência no interior da casa dele, ou seja, aquilo que, vamos falar, na casa do Arthur são 5 pessoas, né? 4, 5 pessoas. Se ele erra, né, que às vezes o sogro dele está lá, né? Por isso que eu estou falando isso. Sim. Então, assim, imagina que ele erra. Ele errou como 5 pessoas, daquilo vai refletir numa comunidade. O simples fato dele negligenciar a sua paternidade. Então, a tua paternidade falha vai refletir na orfandade e na identidade do seu filho, que, por conseguinte, o teu filho
também vai afetar outras pessoas. Um abismo chama outro abismo. Deixa eu pontuar um outro personagem aqui, gente. A gente está indo já para os finalmente aqui da nossa palavra de hoje, mas eu quero puxar a Bíblia um pouquinho para trás, lá em 1 Samuel 8, nós vamos ver aqui uma outra passagem que mostra o que a ausência de uma paternidade bem definida causa de consequência. 1 Samuel 8, a partir do versículo 5, vai mostrar já o povo falando com Samuel, diz assim: e disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como os tem todas as nações. Olha só, gente. A ausência de paternidade aqui em Samuel fez com que os filhos de Samuel não andassem nos caminhos, e, consequentemente, a forma de condução de uma nação inteira foi alterado do sacerdócio para o rei. Muda tudo. Mudou todo o destino de um povo por causa de ausência de um pai que desse destino para os filhos. Então aqui mostra essa sequência, né? Samuel e logo depois Davi, mas eu fiz questão de mostrar um pouquinho antes para a gente mostrar que Samuel também teve esse problema e mudou até uma forma de condução de uma nação. Meninos, deixa eu citar um livro disso que você está falando, porque muitas vezes a gente está falando sobre... Isso também gera erros dentro da igreja. Tem um pastor, chama Jackson de Aquino, se eu não me engano, ele é da igreja do Luciano Subirá. Não, ele é da Ele vira e fala assim, Mevan? Ele fala, o livro chama-se A Noiva Adúltera, quando o pastor tem um caso com a igreja. Esse livro eu recomendo que todos os líderes, e não estou falando só de pastores, mas líderes, pessoas que exercem ofício dentro da igreja, não estou falando dos 5 ofícios, porque ele vai falar algo que vai tocar exatamente nisso que o Arthur falou. Porque muitas vezes você está exercendo um tamanho trabalho dentro da igreja e você está negligenciando o ensino, o encucar e o trilhar do seu filho dentro da sua casa. Esse livro se chama A Noiva Adúltera, quando o pastor tem um caso com a igreja, de Jackson de Aquino. Eu recomendo esse livro, porque, olha, é tremendo o que esse livro fala. E aí, muitas vezes você que exerce um ofício ministerial dentro da igreja, ou você está no ofício, no dom de socorro, mas você dá tanta ênfase e você acaba se esquecendo da sua casa. Cuidado, você pode estar levantando dentro da sua casa um Absalão, você pode estar levantando dentro da sua casa um Aminon, você pode estar levantando, inclusive, dentro da tua casa, uma Tamar. Cuidado. Isso aí. Eu queria levantar um último tema para a gente aqui, parolar, para a gente trocar uma figurinha, que é, no meu entendimento, acho que o ponto principal de todas essas 4 parolas, né? A gente veio aqui numa crescente, numa linha de raciocínio que começou com a revelação de que Deus é Pai, né? Segundo, de que para você se posicionar na condição de filho, você precisa desfrutar e desejar uma intimidade com o seu pai. Semana passada a gente falou a respeito de pais de propósito, ou seja, pais que dão destino, né? São os pais que aprovam os filhos e são os filhos que apontam o pai. E olha só que coisa interessante, eu quero fazer uma ponte entre 2 versículos aqui para a gente parolar. O primeiro versículo está lá em Colossenses 1, capítulo 13. Capítulo 1, versículo 13, né? Ele vai dizer a seguinte coisa: o qual nos tirou da potestade das trevas, ou do império das trevas, em algumas traduções, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Presta atenção nessa frase. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E aí eu quero fazer uma ponte lá com Romanos 8, versículo 19, que diz a seguinte coisa: porque a ardente expectativa da criatura, em outras traduções, a criação anseia, pela manifestação dos filhos de Deus. Então, olha só que coisa interessante. Colossenses está dizendo que nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ou seja,
O reino de Deus é um reino de filhos. São os filhos que manifestam e que apontam para a glória do Pai. E a criação, ela anseia grandemente pela manifestação dos filhos. São exatamente os filhos que a criação toda anseia pela manifestação. Aquele que não tem identidade de filho, aquele que não entende a posição como filho, ele impede a manifestação do reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito a partir dos filhos. Uhum. A identidade é a revelação de quem Deus é e a revelação de quem eu sou como filho que transforma tudo à minha volta. E a criação está aguardando para que você e eu nos manifestemos como filhos. Agora, olha essa coisa interessante. Aqui em Romanos 8, a palavra filho vai ter duas palavras, né? Nós falamos na semana passada, ou retrasado, e o Cinho trouxe essas duas palavras. Primeira palavra, você lembra qual que era, Cinho? Não lembra? Paulinho, lembra? Eu lembro da segunda. A segunda palavra, no versículo 19, o termo no grego é huios. Huios significa filho maduro. Ou seja, não é mais filhinho. Já é, no mínimo, pai espiritual sobre outras pessoas. Filhos maduros, eles se multiplicam. Filhos maduros, eles se multiplicam. Então, o que a criação está aguardando é a manifestação de filhos maduros que compreendem quem Deus é e compreendem quem eu sou nele. Uhum. E aí, olha meninos? só, o próprio versículo, ele tem a pressuposição da distinção entre filhos e criação, né? Arthur falou, o reino se manifesta pelos filhos. Aí eu complementaria dizendo, criaturas não manifestam o reino. Manifestam o reino os filhos. Quem são os filhos? Aí a gente volta lá na primeira parola, quando a gente abriu lá falando, utilizando João capítulo 1, no versículo 12, quando a palavra diz a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Né? E o filho é aquele que anda segundo um propósito. O pai estabelece o propósito para o filho anda conforme o propósito do pai, porque o filho ele não pode se colocar em uma condição de orfandade. E só os filhos é que vão manifestar esse propósito. Só os filhos é que vão manifestar o reino. Amém. Will? Parou aqui, né? Me lembrei de um episódio de Malhação. Bonita essas palavras, hein, Paulinho? Eu conheço essa cara. Essa cara parou aqui, assim, ó. Gente, precisamos encerrar a nossa parola de hoje. Quero, mais uma vez, agradecer a tua participação, a tua audiência, você que tem nos acompanhado aqui. Nós estamos na nossa parola de número 39. Estamos encerrando, então, o tema paternidade. Foram 4 parolas muito tops, muito bacanas. Eu quero aconselhar você a assistir as parolas anteriores, caso você não tenha feito isso ainda. Além disso, que você se inscreva no nosso canal, que você ligue aí a sinetinha, ative as notificações e nos ajude a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Semana que vem nós começamos com um tema novo e vamos falar sobre emoções. Vamos falar sobre cura, sobre perdão, né? Estou emocionado. Então, exatamente. Uma participação especial de Roberto Carlos. Prepara a caixinha de lenço, porque não importa se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Tá aqui. O importante é que a parola está aqui. É isso aí. Semana que vem tem mais, gente. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. E na próxima terça-feira tem parola nova do nosso canal Os Paroleiros. Até mais. Tchau, tchau.